Quem é o pai do Midoriya? O Boku no Hero, infelizmente, está chegando ao fim. A gente aqui já começa a ficar um pouquinho triste, né? O mangá agora entrando na reta final. Mas uma pergunta ainda permanece no ar. Uma pergunta sem resposta, que é justamente: quem é o pai do Midoriya em Boku no Hero Academia? Onde vive? O que come? Já apareceu no anime? Tudo isso hoje no TD News. Bem, no anime não, mas há um painel no mangá que talvez ele tenha nos mostrado o pai do Midoriya, o pai do Deku, e tenha nos dado uma pista sobre o seu passado. Pode nos ajudar aí a descobrir um pouquinho mais sobre quem que é o pai do Deku. Você está na TD Comics, o ingresso para esse vídeo é um like, então deixa teu like e vamos que vamos descobrir quem é o pai do Midoriya. Quem é o pai do Midoriya? Quem é o pai do Deku? O nome do pai do Deku é Hisashi Midoriya. E as informações que a gente tem dele são bem poucas, pra falar a verdade. A gente sabe que, primeiro, ele tem o poder de cuspir fogo pela boca, né? E que ele trabalha fora, né? Isso a própria mãe do Midoriya fala no episódio 1 de Boku no Hero, que o marido dela trabalha fora. Ou seja, eles não são separados. Eles estão juntos, mas ele está trabalhando fora. Ou talvez ele tenha ido comprar cigarro e nunca mais voltou. Não sei. Inclusive o nome Hisashi Midoriya, ele significa há muito tempo, né? Há quanto tempo? Fazendo uma alusão a isso, né? Tipo, ele foi lá, comprar um cigarrinho na esquina, vai voltar e dizer: Ah, filha, há quanto tempo? Daí o Deku vai dizer: não é. Tá, mas e o que tudo isso aí nos diz? O que essas duas informações sobre o pai do Midoriya nos dizem de verdade? Então vamos começar com a individualidade dele. A individualidade de cuspir fogo. Em Boku no Hero, se a gente for olhar assim com atenção, tem várias individualidades que de alguma forma estão relacionadas com a personalidade do personagem. A gente vai ver o Todoroki, que no início utilizava muito mais o poder de gelo dele. Ele era um pouco mais frio, ele era um pouco mais reservado, mais fechado, mais na dele. E quando ele começa a utilizar o poder do fogo, então ele parte mais pro ataque, ele começa a ter um pouco mais de raiva, assim, começa a despertar esse outro lado, né? Muito por conta da conexão emocional com o pai. Mesma coisa com o Bakugou, ele tem o poder de explosão, né? De explosões, ele é um cara totalmente explosivo, ele é um cara raivoso, um cara que xinga, muito relacionado com essa fúria assim do fogo. Endeavor também é um ótimo exemplo disso. E até a Toru, se a gente for pensar na individualidade de invisibilidade dela, a gente pode pensar aí que talvez ela seja um pouco tímida ou tenha vergonha de alguma coisa. E isso em vários outros personagens, né, onde a personalidade está muito relacionada com a individualidade deles. Elas acabam se conectando de alguma forma. E no caso do pai do Midoriya, é bem específico, né? Cuspir fogo. O que cuspir fogo pode nos dizer? Talvez um temperamento agressivo ou algo mais raivoso. Nós vamos se atentar ao detalhe, não é soltar fogo, é cuspir fogo, relacionado com o que? A boca dele. A gente pode pensar que talvez ele, de repente, que a individualidade de cuspir fogo pode estar relacionada com o fato dele ser bom com as palavras, ou dele falar bastante, ou de ele ter uma fala muito agressiva, uma fala que encanta as pessoas, né, que atrai. Alguém que tem um domínio sobre as palavras, alguém que fala bastante. Até isso se conectaria um pouco com o fato do Midoriya, né, que tá toda hora falando, né, falando sobre individualidades, falando sobre poderes. Quem sabe ele não puxou isso aí do pai, né, essa coisa de ficar pensando e falando alto. E não só a individualidade do pai do Midoriya, como também o fato dele trabalhar fora, né? Mas onde seria esse fora? A gente vê que Boku no Hero dá muito destaque, né, quando se fala em países estrangeiros para os Estados Unidos, né? Trazendo todo aquele mini arco, né, dos heróis internacionais, eles só exploraram a que veio dos Estados Unidos, que era estar em scripts. O próprio lance de Boku no Hero ser um pouco baseado, assim, pegar um pouco referência das HQs, né, da Marvel, da DC, que são HQs americanas, mostra que o Correio gosta bastante e que, assim como ele usou para estar em scripts, né, dela ser dos Estados Unidos, poderia de repente o pai do Deku, o pai do Midoriya estar lá, trabalhando fora nos Estados Unidos. De repente pesquisando alguma coisa sobre individualidades, por que não? Isso se conecta com o fato de que ele seria bom com as palavras, que ele falaria bastante e utilizaria isso para pesquisar, para descobrir e para achar mais coisas, né? Trabalhando nos Estados Unidos ou em algum outro país. Onde tu acha que o pai do Deku tá? Será que ele tá no Brasil aqui? Quem sabe? Quem sabe? E apesar do anime já ter mostrado esses dois fatos pra gente, né? Uma das teorias mais famosas acerca do pai do Midoriya, né? De quem é o pai do Midoriya, é de que na verdade o All for One, sim, o maior vilão da série, seria o pai do Deku. Ele que teria, né, ido lá com a Inko-chan, né, no Dalek dele, e teria nascido Deku. Eu pessoalmente não acredito muito nisso, mas um dos argumentos que o pessoal usa é que pelo fato do Kohei Horikoshi, né, gostar bastante de Star Wars, e a gente vê algumas referências ao longo da série, né, o Gran Torino que lembra muito Yoda, e algumas estruturas ali de personagens, né, algumas imagens, né, algumas capas de mangás que lembram, assim, eu acho que isso daí seria, sabe, muito clichê, sabe, porque o
lance do Darth Vader, né, ser o pai do Luke Skywalker, né, o vilão ser o pai do mocinho, é uma coisa que ficou muito marcada no Star Wars, e trazer esse elemento para qualquer outra história, qualquer outra narrativa, fica algo muito marcado, sabe? Eu acho que o Correia ele não iria por esse lado, acho que ele até pode brincar um pouco com isso, ou ter segurado a informação até agora para fazer o pessoal achar, né, que poderia ser o All for One, mas eu não acredito que seja isso, até porque isso traria, né, um conflito ali para a história que mudaria o foco, né? A gente tá ali com o Midoriya lutando contra o Shigaraki, indo para cima do Shigaraki, e de repente vem o All for One e diz que é pai dele, e aí o foco já muda para a relação dele com o All for One, que nunca foi explorada, e que de repente vai sair um monte de flashback dizendo que na verdade ele teria saído com a mãe dele lá no dia 5 de março de 1984 e teria dado luz pra ele e não sei o que, não sei o que. Eu acho que não seria uma boa saída, eu acho que não seria uma coisa legal, mas né, não sabemos. O que você acha? Você acha que o All for One é o pai do Midoriya? Comenta aqui embaixo. Sai, bichinho. Sai, bichinho. Mas como eu disse, eu pessoalmente acho que não. Não só por isso, mas também porque o próprio mangá talvez já nos tenha mostrado o pai do Midoriya. Isso mesmo. Tudo aconteceu no capítulo 96, que é quando o All Might vai visitar o Deku, né? Vai visitar ele na casa dele para convencer a mãe a deixar ele ir para os dormitórios, né? Porque agora a segurança deles ficou um pouco comprometida e trazendo eles para o ar, eles ficariam mais protegidos. Quando o All Might entra na casa dele, ele vê aqueles posters dele, né? Ele vê tudo. Tem duas fotos na parede da família do Midoriya. E não, essa cena ela não foi adaptada para o anime. No anime eles colocaram duas fotos do All Might juntas, mas no mangá, nesse capítulo 96, a gente tem dois quadros com fotos de família. No de baixo a gente vê o que parece ser o Midoriya com aquela roupa de All Might, sabe? Aquela que ele usava quando era pequeno, que tinha duas orelhinhas, com a mãe dele, né? Provavelmente, que é ele mais uma pessoa. E na foto de cima a gente vê três pessoas, dois adultos e no meio o Midoriya com a mesma roupa de All Might dele. Eu sei que a imagem tá bem borrada, tá bem difícil de ver, mas muito provavelmente essas pessoas que estavam na foto era a mãe do Midoriya, o Midoriya e sim o pai do Midoriya. Quem mais que estaria ali, né? E essas duas fotos, apesar de parecer uma informação bem pequena, elas nos revelam coisas muito importantes, nos revelam duas coisas muito importantes. A primeira, de que o All for One não é o pai do Midoriya. Por quê? O All Might viu aquela foto, ele estava ali. Se ele tivesse reconhecido o rosto do All for One, ele era um dos poucos que conhecia, né? Porque foi ele que viu o All for One antes de se transformar o rosto dele numa batata. Se ele tivesse reconhecido o All for One ali, ele teria na hora acionado o diretor, na hora acionado todo mundo, teria ido atrás do cara, tá ligado? Ele teria se ligado. Pô, esse cara aqui na parede é o meu arco inimigo. Mas não, ele não fez isso. Ou seja, o rosto do pai do Midoriya não é o rosto do All for One. Ou seja, o pai do Midoriya não é o All for One. E isso já me deixa um pouco aliviado, assim. E o segundo ponto, isso nos revela que, na verdade, o pai do Midoriya não teria ido embora quando o Deku era bebê. Ele teria ficado ali com eles até em torno dos seus 2, 3 anos. Porque o Midoriya está usando a roupa de All Might que ele usava lá quando ele pedia pra mãe escolher um nome pra ele. Apesar do pai não aparecer nos flashbacks, apesar do pai do Midoriya ele estar ausente, assim, nesses flashbacks de quando o Deku é pequeno, ele tá nessa foto. Isso nos mostra que ele era presente, que ele estava ali e que muito possivelmente o emprego novo que ele recebeu teria vindo entre o intervalo de 3 anos e 5. Ele teria saído nesse meio tempo. Ou seja, o pai do Midoriya sabia sobre o Deku, sabia que ele queria ser um herói, ele sabia sobre o All Might, sabia que o filho que tinha essa ambição de ser All Might. E se o pai do Midoriya, sabendo de tudo isso, sabendo que o filho não tinha um poder, não tinha uma individualidade, sabendo que ele tinha esse anseio de se tornar um herói, por que não ele não teria se empenhado em de repente estudar sobre individualidades, e quando ele finalmente conseguiu um emprego onde ele poderia estudar mais sobre isso, ele teria que morar fora, teria que sair do país dele. Quem sabe ele não fez tudo isso pelo seu filho, quem sabe ele não fez tudo isso pelo Midoriya, para que um dia ele pudesse ter um poder, para que um dia ele pudesse entender melhor e dar essa chance pro filho dele. Isso seria muito bonito, né? Seria um sacrifício do pai muito bonito para ajudar o filho no sonho dele, né? Que era ser um herói. Em que trabalho poderia ter sido esse? Se a gente for pensar, eu acredito assim que existem duas possibilidades para o pai do Midoriya. Ele poderia ter trabalhado naquela organização ali que ajudava a recrutar os heróis internacionais e mandar para o Japão, né? Um trabalho mais burocrático, onde o rosto das pessoas que trabalhavam ali estava tudo numa sombra. Foi mostrado o rosto de ninguém, só a silhueta. Essa poderia ser uma opção. Eu acredito que não seria tão legal, né? Que eu acho que ele poderia voltar para o Japão. Ou ele poderia ser um cientista de individualidades, que pesquisava muito sobre isso. E isso até explica, né? Porque
que o Deku seria tão louco por individualidades, porque ele estaria toda hora escrevendo, anotando, preenchendo o caderno, porque ele teria puxado isso do pai dele, que era louco por individualidades e que era um cientista disso. A gente vê um interesse muito grande no Midoriya por tecnologias, né, relacionadas ao poder, por individualidades, por heróis, e se ele puxou tudo isso do pai dele? Se essa ânsia por descobrir mais sobre individualidades veio do pai dele? Eu acho que isso explicaria muita coisa e nos daria um motivo plausível, né, porque esse trabalho exigiria tanta dedicação. Porque se a gente for parar pra pensar, no mundo de Boku no Hero, pouquíssimas pessoas realmente entendem as individualidades a fundo, né? Realmente manjam do assunto. São poucos, assim, os personagens cientistas, assim, os personagens que se dedicavam a fundo a descobrir isso. E se o pai do Midoriya, o Hisashi Midoriya, ele resolveu se dedicar a isso e descobrir a fundo, talvez isso poderia dar um papel muito importante para ele. O próprio Kohei Horikoshi disse que o pai do Midoriya seria mostrado mais pra frente, né? Apareceria no futuro de Boku no Hero. E ele disse isso numa Comic Con que ele participou em 2018. E nós estamos aí, o mangá prestes ao seu final, e agora é a hora, né? Se não for agora, não vai mais. Ao menos no Boku no Hero Shippuden. Aí é outros 500. E se o pai do Midoriya resolveu se dedicar ao estudo das individualidades e ele chegar no final podendo explicar e podendo ajudar o Midoriya a entender como que o One for All funciona e como o All for One funciona. E se o pai do Midoriya for a chave para resolver a questão da singularidade das individualidades e for a chave para ajudar o Midoriya a utilizar o One for All ao máximo. Meu, isso seria muito lindo de ver. Seria um reencontro entre pai e filho maravilhoso e daria um papel muito grandioso pro pai do Midoriya, né? Ele realmente seria aquele que ajudaria ali a resolver o final, né? Porque a gente teria o Shigaraki e o Deku lutando juntos, com dois poderes extremamente grandes, né? De um lado One for All e do outro All for One, e com certeza isso ia causar uma singularidade de individualidades, e o pai do Midoriya estando ali, ele poderia achar um jeito de reverter isso, de amenizar, e poderia explicar, né, para todo mundo e pro Midoriya como que ele poderia tirar o máximo desse poder. Já pensou ele chegando lá e até explicando como que as individualidades chegaram no mundo de Boku no Hero? Meu, isso ia ser lindo demais, sabe? Pai e filho se reencontrando, isso é muito lindo, muito, muito lindo. Esse vídeo eu fiz por causa de um inscrito que comentou aqui embaixo, Arceus, meu, tamo junto demais, tá ligado? E se tu tem uma pergunta sobre o universo de Boku no Hero, sobre animes no geral, pô, deixa aqui embaixo, quem sabe não vê um vídeo como esse. Faça como o Arceus e comente aqui embaixo. Esse vídeo aqui faz parte da playlist de teorias malucas, eu vou deixar essa playlist aqui do lado, tem mais duas ali falando sobre a individualidade do Midoriya que teria sido roubada e o poder do Shigaraki que estaria relacionado com o poder do Deku. Se quer saber mais sobre essas teorias malucas do universo de Boku no Hero, é só clicar na playlist que vai estar aqui do lado, vai ficar, ó, vai lá que vai estar muito top. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, meu. E se tu quer retribuir toda essa pesquisa aqui que eu tive de trabalhando do caramba pra fazer só pra estar aqui falando contigo, vem aqui embaixo e se inscreve. Vou ficando por aqui e a gente se vê nas outras teorias malucas. É os guri, tamo junto.